Dando continuidade às nossas aulas de PIS e COFINS, agora falaremos um pouco sobre os regimes da cumulatividade e da não cumulatividade dessas contribuições. A regra geral é que empresas do lucro presumido estão sujeitas ao regime da cumulatividade e as empresas do lucro real estão sujeitas ao regime da não cumulatividade. Existe exceção a essa regra, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas antes falaremos um pouquinho sobre essas empresas que estão obrigadas à tributação com base no lucro real. Quem são elas? Empresas que tiveram faturamento superior a 78 milhões de reais no ano calendário anterior. Essas empresas, independente da sua atividade, elas estariam ali sujeitas à tributação com base no lucro real. Porém, mesmo aquelas empresas que não ultrapassaram esse limite de faturamento, mas que têm atividades listadas no artigo 14 da Lei 9.718 de 98, essas empresas também estão obrigadas a esse tipo de tributação. Quem são elas? Bancos e instituições assemelhadas, como Caixa Econômica, sociedades de créditos, financeiras, empresas de arrendamento mercantil, empresas de seguros privados, factories, entre outras ali listadas. Além disso, também está obrigado ao lucro real empresas que tiveram rendimentos ou ganhos de capital lá no exterior, empresas que usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda, como é o caso do PAT. Essas empresas também têm essa obrigatoriedade, entre outras, que a gente não vai entrar em detalhe aqui porque não é o foco do assunto. Em momento posterior, a gente pode falar só sobre lucro real. Empresas que pertencem ao regime de tributação com base no lucro real, elas estão sob o regime de competência, ou seja, elas têm que apurar as suas contribuições com base no regime de competência, ao contrário das empresas do lucro presumido, que podem fazer a opção entre o regime de caixa e o regime de competência. Outra particularidade das empresas em questão é que, para a base de cálculo dessas contribuições, eu vou considerar o faturamento e as demais receitas, né? Então, o faturamento da empresa faz parte da base de cálculo, mas se eu tive outra receita, como por exemplo as receitas de aluguéis, essas receitas elas serão somadas e elas formarão a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, por estarem ali no regime da não cumulatividade, essas empresas têm direito ao crédito tributário nas aquisições de bens para revendas e despesas e custos incorridos e que tenham sido pagos à pessoa jurídica que sejam domiciliadas no país. Os encargos de depreciação, de amortização, as devoluções de vendas também geram direito ao crédito tributário. As alíquotas que são aplicadas dentro do regime da não cumulatividade são 1,65% de PIS e 7,6% para a COFINS. Então, no regime cumulativo, né, em que eu falei que estão ali, em geral, as empresas do lucro presumido, essas empresas elas consideram o faturamento como base de cálculo para essas contribuições. Elas não vão ter direito a esse crédito tributário que foi falado agora, no regime da não cumulatividade, e as alíquotas são um pouquinho menores também. Eu tenho 0,65% para o PIS e 3% para COFINS. Então, a exceção à regra que eu falei aqui, por exemplo, são bancos e instituições assemelhadas que, embora essa atividade esteja obrigada à tributação com base no lucro real, para a apuração do PIS e da COFINS, essas empresas, essas instituições, elas deverão levar em consideração o regime cumulativo, ou seja, não terão direito ao crédito tributário e, além disso, a alíquota da COFINS ela vai ser 4%. Outra informação relevante relativa ao crédito tributário é que vai existir valores que a empresa vai pagar, porém não vai ter direito ao crédito tributário. Que valores são esses? O que não gera direito ao crédito tributário? A mão de obra paga à pessoa física. Isso não vai gerar direito ao crédito.
Aquisições para revendas de produtos sujeitos à substituição tributária ou incidência monofásica também não vai gerar direito a crédito. Esse valor já foi tributado anteriormente e chegou na minha empresa com alíquota zerada. Portanto, eu também não me credito desses valores. O mesmo acontece com as aquisições de produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. É a mesma lógica. Também o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação. Ora, se eu retiro hoje o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, no momento em que eu vou fazer a venda dos meus produtos, eu logicamente também não vou ter direito a esse crédito tributário. Portanto, esse valor também não vai gerar direito a esse crédito. Concluímos aqui, portanto, a nossa aula sobre os regimes da cumulatividade e da não cumulatividade do PIS e da COFINS, e na próxima aula trataremos da base de cálculo e as suas devidas exclusões. Até lá!